Olá, investidor. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje um pouco mais cedo, eu tenho um compromisso aí, vou fazer o programa tanto gravar quanto subir um pouco mais cedo. Convido a todos que gostam do nosso trabalho a se inscreverem e compartilharem o vídeo. Também utilizarem a área de comentários para interação, pedido de estudo. Pode ser ação, fundo imobiliário, algum benchmark, até alguma coisa internacional que se a gente tiver no TradingView ou no Cartezinha nós faremos. E para aquela galera que querem receber, não somente ter contato conosco no final do dia, mas no início também, né, que se inscrevam para o Informe Cenário. Eu coloco ali um pouco das bolsas europeias, os futuros norte-americanos, falo de commodities, de como é que fechou na Ásia, sempre acompanhado de um gráfico do Ibovespa. Ok? Então agora são 16 horas e 21 minutos, dia 10/5/2018, quinta-feira. Vamos aos estudos, começando pelas criptomoedas. Conforme esperado, uma sessão de baixa, né? A nossa expectativa é que o Bitcoin busque a região entre 8.900 e 9.000 dólares para ali testar se ele faz um fundo ou não. E as outras criptomoedas, as chamadas altcoins, elas acompanham essa toada e acabam, quando não tem um driver impactante individual, elas acabam seguindo o fluxo do Bitcoin, que é a moeda principal. Tem um maior market cap. Pessoal, no caso do Bitcoin aqui, nós temos uma movimentação natural depois do mercado atingir a região de 9.700, 9.800 dólares, foi exatamente a 9.805. E o que ocorre aqui, né? Nós temos a busca por uma tripla região de suporte que envolve a média, este fundo em 8.890 e a própria LTB que gerou esse último movimento comprador. Então, uma região decisiva. Se a região for perdida, a venda pode acelerar, mas o mais provável é que ela seja testada e que o Bitcoin faça por ali um fundo. Mas, por enquanto, a expectativa é de teste dessa região. No caso do Ether, do Ethereum, né, a região que a gente espera que seja testada é de 708, 709 dólares novamente, né, já o fez aqui no dia 7, eu acredito que ela seja testada de novo, mas pessoal, se mergulhar um pouco e vier na média um pouco abaixo, 670, 680 dólares, não muda em nada essa trajetória altista de curto prazo, né? Então não é nada que vai alterar essa trajetória que nós estamos vivendo nas últimas semanas. No caso do Ripple, ele veio no 78, que é este fundo aqui, né? Ele pode descer um pouco mais, talvez 75, 70 centavos, porque ele tem trabalhado na esteira das outras criptos, então a questão é que a perda de 77 especificamente poderia jogar o Ripple, por exemplo, a 65, né? Ele exageraria um pouco nessa queda. Não sei se ele teria potencial para descer até aqui, mas enfim, não é a minha cripto predileta no momento. A grande questão é, observando especificamente o Ripple, entendendo isso aqui como um topo duplo, abaixo de 78 dá um jeitão de M aqui, então isso preocupa um pouco. Como eu comentei, nesse processo de alta eu teria vendido minha posição para verificar uma possibilidade, digamos, imperdível para entrar de novo. Seria essa a minha estratégia se eu estivesse operando as criptos, que eu não estou no momento. Eu estou montando minha carteira full aqui no Brasil e operando mini contratos, né? Mas eu devo entrar nas criptos em breve. No caso do Bitcoin Cash, eu tinha comentado ontem que a briga estava nessa linha de tendência de alta que eu tracei. Nós temos um sinal de topo, né? A briga está exatamente no 1569, nessa linha, e aqui na cabeça do pivô. Então, assim, abaixo de 1569, ele acende uma luz amarela, né? Entre a amarela e a laranja aqui. Se ele perder a média aqui, ele acende a luz laranja. Agora, se ele perde realmente um 560 em fechamento, tanto que ontem ele o fez, mas ele voltou, aí o mercado poderia descer um pouco mais, a 1.400, 1.350, porque ficaria também com um jeitão de topo duplo, e no mercado mais baixista, 1.275 aqui seria um alvo possível, sim. Então é um momento de topo nas criptos, então eu teria vendido já minha posição, ou pelo menos a maior parte, 70%, 80% dela, porque nós temos aí claramente no gráfico um sinal de topo para elas, ok? Certo? As bolsas na Europa, pessoal, já estão fechadas. Agora são 16h25, né? Como de costume,
Eu vou dar uma olhada aqui nas bolsas da Europa e na bolsa de Xangai também. Ok. Então, vamos ver como é que fechou o Velho Mundo. Velho Mundo, leia-se Europa. FTSE 0,50 de alta. DAX 0,62, França 0,20. No caso da Bolsa de Frankfurt, é uma tendência de alta, então é natural. Você vê que são poucos candles aqui vermelhos no meio do caminho desde que tocou a média, a maior parte deles verde. Então, este gap foi fechado, que era uma expectativa que eu tinha. Foi fechado de fato hoje. Né? E agora vamos ver a reação a partir daí. Está longe da média, uma correção seria bem-vinda e natural. No caso da Bolsa de Xangai, também segue em alta, né? Ela tem um fundo duplo, o eixo está aqui, ó, na região de aproximadamente aqui 135 aqui, e ela tem ainda espaço para subir até 320 aqui. Então quer dizer, mesmo que seja aos trancos e barrancos, Xangai tem um viés, uma inclinação de compra. Ok? Vamos pegar o mercado americano em funcionamento. Geralmente a gente pega fechamento, é um benefício que a gente tem nesse estudo que a gente está fazendo hoje, né? Então pegar o Dow Jones aqui em andamento, né? Vamos ver se fazer uma conferência aqui, se a alta é 0,73 mesmo. É isso mesmo. O delay aqui é de 1 minuto. Então, neste momento, eu não sei, de repente, se é válido a gente manter essa ideia do oco aqui. Eu acho que essa figura foi frustrada. Eu até comentei com vocês que eu não botava muita fé, seria um exagero pensar num oco acionado lá fora. E o mercado simplesmente fez o caminho da alta, que já impactado por esse martelo, né? A gente percebe que esse candle aqui ele foi o grande motivador dessa alta recente. É um martelo daqueles de livro mesmo, né? Com longa sombra inferior, verde, robusto e tal. E nós temos 3 situações que favorecem a compra aqui. Cruzamento de médias, rompimento de um pivô a 24,498, rompimento de uma LTB. Então, existe um ponto intermediário aqui que é uma referência, que é o 24,622. O mercado está bem acima. E o Dow Jones tem potencial para vir aqui, ó, 24,860, né, que seria essa região. Aí sim ele encontraria alguma resistência. No caso do S&P, está seguindo a toada. Hoje, pessoal, um dos motivadores aí dessa alta nos Estados Unidos foi o CPI, que é o índice de preço ao consumidor, veio abaixo das expectativas, então isso alivia um pouco uma taxa a mais de juros esperada para o ano, e o mercado comemorou indo às compras, setor bancário subindo e tal. Eu acho que, até para deixar o gráfico mais limpo, né, a gente deve tirar aqui as cabeças e ombros. Como eu comentei, eu nunca acreditei muito nessa figura, sendo bem sincero. Muitas vezes a frustração dela leva a um movimento comprador, e a referência aqui para a gente no S&P é 2,717, né, que é exatamente esse ponto. A gente pode marcar, e eu pensaria o seguinte, né, se o 2,717 ele for perdido, né, de 500 aqui é mais correto, né, arredondando, se ele for perdido, aí a gente poderia ser um sinal de 2,717, poderia ser um sinal de alguma correção lá fora, tem uma certa distância em relação à média. Os benchmarks americanos, veja pelo histórico, ele distancia mais ou menos o que ele está da média e ele volta. Então o caminho mais natural seria a partir daqui ou de algum ponto próximo o mercado voltar, até para fazer um pullback aqui em relação às médias, a própria cabeça do pivô, a LTB, alguma coisa do gênero. Índice Nasdaq, né, muito forte, nós temos um triângulo rompido, né? O triângulo, a gente muitas vezes o alvo é o início do triângulo. Esse alvo seria 7.415, é uma das hipóteses para triângulo. A outra envolve Fibonacci, é mais complexa aqui.
A gente perderia tempo e eu ensino exclusivamente nos treinamentos, mas quem sabe um dia aqui eu mostro alguma projeção também. É um pouco mais didático assim, demandaria tempo. Então, utilizando uma das ideias para triângulo, que é o início da figura, ele teria cumprido o objetivo, seria 7.415, ele foi a 7.413, então distante de média também, percebam que ele não fica muito tempo distante da média, então seria algo a se pensar, uma correção para os próximos dias, e a gente poderia colocar como suporte imediato o 7.320 aqui também faria sentido, né? Ok, eu vou marcar aqui o 7.320. Primeiro eu vou apagar aqui o ombro, cabeça, ombro, né? E deixar o 7.320 como referência aí para nós. Ok, então as bolsas americanas estão em alta, mas elas sugerem, pelo histórico recente, alguma correção. Pela distância da média especificamente. Falando do petróleo, colocando o petróleo aí na tela. Tendência de alta, né, pessoal? Deixa eu só ver se está atualizado. Não está, ele está atualizando final de dia. Então eu vou fazer o EWZ e o petróleo aqui no TradingView, ok? E hoje tem Corinthians e Vitória, meu palpite Corinthians 1, Vitória 0. Meu filho falou que vai ser 2-0. E um amigo meu que é corintiano falou que vai para os pênaltis, né? Daí quem tiver problema de coração... Ano passado eu estava, Corinthians Internacional, até minha sogra foi. Foi a única vez que ela foi com a gente no estádio, foram 2 empates, o goleiro do Internacional pegou tudo, acho que era o Marcelo Lomba, goleiro reserva, e aí perdeu nos pênaltis, né? Então vamos lá, WTI. Deixa eu ver aqui. Correto. Então o WTI, pessoal, ele se apoiou nessa linha, fez uma correção típica. Para quem não sabe o que é uma correção no tempo, é isso aqui. É uma correção praticamente lateral que forma também um mastro-bandeira, né? Se fosse um mastro-bandeira clássico, daqueles de livro, teria um mastro mais linear, mas é um mastro-bandeira de qualquer forma, está impulsionando o petróleo e ele está ali firme e forte na ponta compradora, né? Em algum momento vai corrigir, mas nós não temos um sinal mais concreto. Inclusive alguns que nós tínhamos, como até essa estrela cadente aqui do dia 19, né? Ela gerou sim a correção no tempo, depois ele subiu. É muito difícil você controlar algo que tem muita força, que tem mais de um driver. No momento, estoque acaba impulsionando, conflitos no Irã, com China, essa coisa toda. Então, é difícil resistir a mais de um driver, assim, quando eles trabalham, a gente chama de ponto de clímax, né? No caso do EWZ, nós temos um gap grande, né, na sessão de hoje. E, pessoal, nós estamos testando aqui uma região muito relevante de resistência, que engloba este fundo, né? Do dia 29/2, engloba esses 3 fundos aqui que nós temos em sequência aqui no mês de abril, né? Dos dias 9, do dia 16 e do dia 25, e também a média, então é um ponto de decisão, né? Daqui para cima, se sustentar, entra num território comprador, é como se fosse um portal. Bateu no portal, sente resistência, se voltar, volta para fechar o gap. Uma alta de 3,20. Então é uma região bem decisiva e importante. Ok? Então agora vamos para os ativos domésticos, né? Nós estudamos as criptomoedas, os benchmarks americanos DAX, Xangai, EWZ e o WTI. Vamos dar uma olhada agora no Ibovespa, né? O Ibovespa hoje nós temos a compra no comando, né? Eu dizia para vocês que nós tivemos um sinal na terça-feira e que o pregão da quarta-feira seria decisivo porque ele confirmaria ou não o sinal.
Pois ele confirmou, né? Ele confirmou o sinal e simplesmente, pessoal, o Ibovespa ele veio na região, em uma das regiões aqui de resistência do movimento de congestão, mostrando que ele continua em congestão, que é a região de 86.200, né, que foi topo aqui em janeiro, depois foi topo de novo aqui no começo de abril, foi topo de novo depois no dia 18 de abril, depois foi topo de novo no dia 24 e por aí vai. E vamos ver como é que reage, né? Uma região de resistência, ele tocou, sentiu, chegou a bater 86.200 cravados, tá com uma leve sombra aqui, e vamos ver como é que reage nessa região, né? No caso do BOVA11, um movimento parecido, era aqui entre 80 e 79 e 50, respeitou a banda de baixo da correção, tá vindo aqui na banda de cima, né? 83,20, aqui o mercado tocou justamente 83,20 cravado e fechou esse gap. Isso é importante. Muitas vezes o mercado ultimamente, depois que ele fecha gaps, ele tem feito movimentos contrários, né? Então é um caso aí para se observar. A minha opinião é que o mercado vai ter uma sexta-feira de queda amanhã e uma segunda-feira de queda também, e aí na terça o pau quebra entre ursos e touros, mas eu acho que a sexta-feira e a segunda-feira a gente vai viver uma sequência de 2 dias de queda. Na minha visão, né? No caso do índice futuro, ele fez um rompimento falso de 83.360, fez um fundo aqui. O ponto mais óbvio seria o teste dessa linha de retorno inferior ou a LTA, ele não o fez. Os volumes nas últimas 2 sessões foram bons. E ele rompeu aqui uma retração de FIBO de 38,2 a 85.780. Se ele perder esse patamar num recuo, seja hoje ou amanhã, eu acho que ele pode buscar a região de 85.200, 84.600 aqui para testar como suporte. Porque, inclusive, o 84.895 é o eixo do M antigo, então acho que ficaria na memória esse ponto e esses pontos aqui de Fibonacci também, né? Então, o mercado fez um movimento muito forte aí na ponta compradora. Quem pegou tá de parabéns, né? Foi meio que um ombro, cabeça a ombro que ele tentou fazer. Aqui falhou, finalmente ele fez. Agora, se a gente olhar de fato aqui, por exemplo, um gráfico de 60 minutos, existe um sinal de topo, né? Isso daqui é uma estrela cadente, é um sinal de topo forte, inclusive. A média está lá nos 85 mil pontos, então sugere correção tanto para amanhã quanto para segunda-feira. Ok? Pessoal, no caso do dólar especificamente, nós havíamos comentado que a região sugeria uma queda caso ele não sustentasse acima de 3.593. E qual que é o alvo da queda? 3.503. Acho que semana que vem ele pode atingir esse patamar. Nós teremos o topo anterior e a média de 21 por ali. E este gap aqui deve ajudar a trazer os preços. Ok? Então, nós temos uma novidade aí na leitura do dólar. Certo? Como destaques do dia, eu vou falar de Velid, eu vou falar de Sabesp. Velid subindo 5%, Sabesp caindo quase 7%. Ok? Hoje tem várias ações subindo muito, outras caindo muito. Pessoal, temporada de balanços, né? Então, é por isso, né? Temporada de balanços. Então, o mercado, ele fica assim mesmo. Você pega a ação subindo 6, outra caindo 7, outra subindo 8, outra no outro dia ela devolve 10 e vida que segue. Velid é aquela ação para o camarada paciente, né? Ela fez esse movimento que ela está fazendo agora entre junho e julho de 2017, entre novembro e dezembro de 2017, está fazendo agora. Então, se ela seguir o padrão anterior, vai ter uma pernada de alta aí para cima. Simples assim. Né? Algo que, inclusive, eu falei para os alunos da imersão. Falei, pessoal, quem de repente é paciente, gosta do papel e tal, é uma alternativa. Inclusive, eu falei isso na de 2017, eu não entrei. Falei do final de 2017, eu não entrei, nós tivemos 2, eu falei para as 2 turmas, e aqui também eu não entrei. Só que aqui teve gente que entrou, aqui teve gente que entrou, aqui teve gente que entrou. Né? Então a gente simplesmente dá mais ou menos os caminhos, orienta. Né? Então, às vezes, é claro, eu compartilho minha carteira, o pessoal vai junto.
né, que é um direito meu como pessoa física compartilhar minhas ideias, né? Isso é permitido pela CVM, pelas associações e tal. Agora, no caso da Velid, por exemplo, como ocorreu com outros papéis também, eu tenho capital limitado, pessoal, não tenho tanto dinheiro como pensam, não. Então, eu tenho ali a grana para 9, 10 papéis, às vezes eu entro numa ação extra, compartilho alguma coisa imperdível, tiro grana de renda fixa, até de onde não tem. E às vezes eu falo, ó, pessoal, minha grana tá toda alocada, tem essa ação aqui, vai para cima quem tem caixa. Às vezes a pessoa tem, né? Isso que é você compartilhar, pensar em comunidade, né? Não é porque eu não tenho mais o caixa que eu não vou falar pro meu grupo, né? Então é isso. E, putz, a outra ação eu nem lembro aqui na minha cabeça. A idade chegando. Sabesp, que é uma ação que foi pedida aí nos últimos comentários ali, a galera pediu. É uma ação que já entrou em imersão 2 vezes na carteira. Gosto do ativo, acho ele fácil de operar. Existem ações, eu tenho as estatísticas desde que eu comecei com isso, né, operando para mim, como authorizer trader interior, na Europa, operei na Ásia, operei nos Estados Unidos. Sabesp é uma ação que a gente nunca errou um trade, assim como o Ering, por exemplo, também, e várias outras. Dá coceira, dá vontade de comprar a Sabesp nesse ponto, dá. Só que ela tem um pivô de baixa, né, pessoal? Ela fez uma pernada para baixo. Aí, ao perder aqui o 31,90, nós temos um pivô de baixa. E tanto pelo pivô de baixa, quanto pelo ombro, cabeça, ombro, como pela simetria, falam em Sabesp a 27,50. Então, no momento, eu não sou comprador, mas eu confesso para vocês que eu vou observar o ativo. Ok? Então é isso aí, eu vou falar dos pedidos do YouTube, depois eu vou para Petro Vale Bancos, ok? O primeiro pedido é um fundo imobiliário, que é o FIG S11. Tá explicado porque pediram aqui, né? É um fundo imobiliário com bom volume. Aconteceu alguma coisa muito diferente aqui, né? Só que ele veio num suporte. Então, por exemplo, eu jamais compraria esse fundo a 95. Agora, a 75 eu compraria. Eu só não compro porque eu não tenho caixa. O caixa que eu tenho foi hoje. Hoje o pessoal da imersão completou a carteira, né? A gente completou com 2 ações aí. Mas se eu tivesse caixa e eu estivesse procurando, eu compraria, porque veio num suporte, fechou gap. Você vai comprar quando? Aqui em cima? Não. Aqui em cima eu não compro, aqui eu compro. É a minha visão. Pelo menos para um retorno à média, alguma coisa do gênero. Não sei o que ocorreu especificamente, mas nesse ponto para mim justificaria. Ok? E eu costumo trabalhar assim, eu pego o ativo, eu tô de olho nele, quando ele desaba, aí ele me interessa. Mesmo que ele ainda fique em queda um tempo, aquela coisa do tipo, né? Aí Show 3 foi pedido também. A Show 3 é a Time for Fun. Como paga dividendo, ela quebra minhas pernas aqui no gráfico. Eu uso o gráfico ajustado, né? Às vezes o pessoal fala por que o meu gráfico está diferente, é porque eu uso o gráfico ajustado. Dos futuros eu uso perpétuo e das ações eu uso ajustada por dividendos, por eventos em geral. É uma ação em tendência de alta, está fazendo um movimento corretivo. Nesse tipo de situação, eu costumo montar stop em topo anterior, seria o 9,35, né? Então, para quem opera a médio prazo, não teria acionado, que é justamente mais ou menos ali a região da mínima da correção, onde formou aquele martelete. Ok? E onde que seria, por exemplo, um ponto de entrada para quem está de fora, né? Eu acho que o ponto de entrada seria no rompimento dos 10, pessoal. Rompeu, mesmo no intraday, daria para entrar, porque isso aqui está com cara de fundo duplo, né? Então seria essa a minha visão para ela. Mas ação em tendência de alta, passando por uma correção aí, sem nenhuma figura, nada que, nossa, ponte, assim, um alarmante para um momento baixista, assim, a não ser a perda de 9,35. Elican 3 é Locamérica, né? É uma ação, é aquele tipo de ação
que ela exige paciência do trader, porque ela fica muito tempo de lado, ó, e depois ela estica. Eu não gosto, particularmente. Se eu tivesse que comprar 30 ativos, ela não entraria, provavelmente, dentre esses 30. E é isso, ela está de lado. A maior parte dos candles vermelhos, média apontada para baixo, a ação não me interessa particularmente, mas quem está comprado, o stop ficaria abaixo de 27,60, para quem é mais teimoso, no bom sentido, 27,04. Ok? Essa é a minha visão para Locamérica. É uma ação de setor agrícola, fazia tempo que a gente não estudava. SLC3. Esse ativo, assim como o Agro 3 também, putz, cartezinha, não consigo andar com o gráfico. Então vamos ligar e desligar de novo e falar do jogo até ele ligar novamente aqui. Então, ó, pessoal, quem quiser aqui assinar o Informe Cenário, ó, coloca o nome e e-mail, ele já chega a partir de amanhã para você, ok? Hoje acho que o jogo vai ser 1-0, meu filho acho que vai ser 2-0. E também para quem está assistindo o vídeo, não está acabando não, tá? Mas não esqueça de deixar o like também, compartilhar. Fala com o pessoal das suas redes sociais, dos seus grupos para acompanhar o trabalho. É legal, a gente faz com bastante dedicação aqui. Espero que agregue, participe da área de comentários pedindo os ativos que você quer que a gente estude também. E o pessoal falou que o muqueca existe ainda lá em Salvador. Foi uma das melhores muquecas que eu já comi. Uma outra muqueca boa também foi em Vitória que eu comi, que o pessoal lá do Espírito Santo fala que a verdadeira muqueca é capixaba. Aí eu já vou gerar um conflito entre capixabas e soteropolitanos, né? Mas as duas são excelentes, o povo muito bom também. Todas as cidades que eu fui era muito bem recebido. E onde eu comi moqueca era ali no Triângulo das Bermudas, em um restaurante que tinha um senhor gordinho de bigode que era o logotipo ali, que era bom pra caramba também, mas eu não lembro o nome. Vamos ver se o cartezinho, se ele carrega os gráficos aqui, mas é bom que a gente conta história, né? Durante o... vamos ter que contar mais história, né? Pelo jeito aqui. Então falta a gente estudar a Smiles, a SLC3, o cartezinho não me dá o ar d'água. Então vamos contar mais história aqui. Então era ali no Triângulo das Bermudas, fui nos outros bares do Triângulo das Bermudas também. A gente fazia os eventos ali no Best Western, perto do Pier. Sempre tinha turma cheia em Vitória. Triângulo das Bermudas, na época que eu ainda bebia com os alunos também, era uma maravilha. Metade da turma não era de Vitória, era mais ou menos assim, 40% de Vitória, né? Um ou outro de cidades do interior, o pessoal vinha para o treinamento, e tinha muita gente de Vila Velha, né, que vinha ali para o treinamento, e de uma cidade do litoral do Espírito Santo, que eu também não me lembro o nome, é certeza que eu estou ficando velho. Era uma cidade que dizem que os mineiros apreciam muito, que fica no litoral do Espírito Santo. Então o top traders é geografia, é cultura também, né? E o cartezinha não aparece os gráficos. Eu vou tentar logar de uma outra forma aqui, vamos contando história, né? Eu vou tentar aqui uma outra forma aqui dele logar pra gente, maravilha. Não. Essa outra forma acho que não vai rolar também, porque... Deixa eu tentar apagar os dados locais. Vamos lá, tranquilidade. Então, são cidades que eu trabalhei muito. Vamos falar de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte, a minha última Expo Money foi lá. Ficava no Mercury, ali perto do centro de eventos também, era bem recebido. Uma vez a gente pegou uma imersão lá, que a gente fazia imersão com os alunos ao vivo, a gente acertou tudo nas ações e no índice, no dólar, foi uma das melhores, era muito bom também a BH. Foi minha última palestra na Expo Money, foi no final de 2012, se eu não me engano, em outubro. Ali que foi a minha despedida do circuito Expo Money, que eu fiquei.
durante 5 anos. Pessoal, eu não estou conseguindo fazer no Cartezinha, já contei história demais. Vamos ver se ele carrega ali. Eu vou fazer aqui no broadcast, né? No Circuito Expo Money eu fiz 100 palestras. E todas as vezes depois da palestra eu fazia um seminário após o evento. Aí o pessoal ia lá, conhecia o meu trabalho melhor e aí os alunos interessados faziam a reserva e se matriculavam nos cursos, né? Uau, acho que tá indo, vamos ver. Então vamos fazer, enquanto carrega ali o Cartezinha, a gente faz a SLC3 aqui. Se a gente conseguir voltar para lá, muitas delas, meus estudos já estão prontos. Pessoal, a SLC Agrícola, ela é uma das poucas ações que a gente tem aí com tendência primária, secundária e terciária de alta, longo, médio e curto prazo, mas ela tem hoje um sinal de topo, né? Quando é assim, uma barra robusta eu costumo vender, é a minha opinião, esperando até onde pode ir a correção para entrar de novo. Então, é um sinal. Não é uma estrela cadente porque o corpo é grande, mas também não é uma Marubozu porque tem sombra superior, seria uma junção dessas duas leituras. E voltando aqui para o Cartezinha, ela sugere um teste da média de 21 ali nos R$40. Aí falando de Smiles, é bom que a gente viu o mesmo ativo em duas plataformas. Uau, que bacana. Vibrante. Então vamos lá. Falando de Smiles. Smiles, gráfico a partir de outubro de 2017. Deixa eu conferir isso aqui. O gráfico está errado. Eu desconfiava. Então vamos ver aqui no broadcast. Pessoal, Smiles é aquela velha ação de guarda, todo mundo procura, blá blá blá. Tá fazendo um movimento corretivo. Essa figura se parece muito com uma simetria, ó. Se você espelhar o lado esquerdo para o direito do gráfico, esta porção parece essa, está sendo desenhada no momento. Esta parece essa aqui, essa e tem um eixo aqui no meio. Então, é uma simetria que, para quem é mais arrojado, favoreceria uma movimentação de compra. Ok? Aí vamos falar ali de Petro 4, Petro Vale Bancos, para a gente finalizar. A Petrobras é a ação do momento, né? Ela está juntando balanço com petróleo, virou algo bombástico aí para compra, né? Adrenalina pura no papel. Não é algo assim tão imprevisível, porque se você for ver aqui, nós temos um triângulo ascendente, né? Ela fez o pullback 2 vezes na média, respeitou, e eu sempre dizia, enquanto acima de 22,63 é compra, e ela está subindo sob efeito do triângulo ascendente. Então, se a gente usar a Fibonacci aqui, por exemplo, ó, e eu medir... Eu vou medir de uma forma mais grosseira, não vou fazer milimétrica, mas num sentido educacional, né? Mas se eu medir com Fibonacci aqui, por exemplo, e eu simplesmente fizer uma projeção bem simples aqui, né, a projeção ficaria por volta de 26,77. E ela bateu hoje 26,49. Então, tá por ali. Seria essa a projeção do triângulo, ok? Aí falando de Vale, a Vale também, aquela velha história, acima de 49,15 é compra, o stop está nos 49,15 se for em fechamento, vida que segue, pessoal. Ela tem subido aí devagar e sempre, Vale é um trator, aquela história que eu comento. Pensar em vender SUSB, vender Vale, trabalhar short vendido em Petrobras, né, nunca vejo como um bom negócio, sendo bem sincero. Nunca é uma palavra muito forte nesse momento atual, né? Claro que em momentos de baixa, Vale deu para trabalhar vendido muito tempo, por exemplo, no ano de 2016, por exemplo, 2015, mas no momento atual não. Olhando o gráfico de Bradesco aqui de uma forma macro, eu olhei agora, me deu a intenção, a ideia aqui de ver se dá para traçar um canal, ó. Será que cabe um canal aqui? É uma hipótese, ó. Será que a gente pode trabalhar com esse canal, de repente?
né? Então ele veio na parte baixa, né? Hoje o balanço de Banco do Brasil, que foi recebido com vendas no ativo, não contaminou as ações de banco, e ela rompendo a região de 33, 33,20, ela abria caminho para buscar uma região de dupla resistência, que é a média de 21 e esse eixo do M aqui é 33,80. Ela buscou, sentiu, tá com sombra. Se ela começar a descer, é sinal que ela sentiu a região, ela volta aqui para os 33, seria o caminho mais provável. Aí falando de YouTube, YouTube 4, a gente tem um alargamento, na verdade, né? A gente pode ajustar, mas se ajustar o alargamento, não vai sair desse ponto. Então, na verdade, foi um alargamento mesmo que ela rompeu falsamente, consolidou um fundo em 47 e está vindo testar a região da média desses fundos anteriores aqui em torno de 49 e 40 por aí. Então teria espaço para subir, mas eu acho que se o mercado como um todo recuar, ela poderia recuar também a partir desse ponto, seria um repique dentro do movimento de baixa, né? E por fim, pessoal, o Banco do Brasil, BBS3, né? Nós temos aí, o mercado recebeu o balanço com vendas, né? Ela veio justamente na média, né? E ao fechar abaixo aqui do 33,30, ela veio aqui no 35,90, né? E perdendo 35,90, ela vem para esse fundo a 34,62, que é um caminho possível, uma vez que o volume foi muito forte. Ok? Espero que os estudos sejam úteis, compartilhem, participem da área de comentários, pessoal. Se inscrevam aqui para receber o cenário e se puder deixar o like se gostou, fico muito grato. Seguimos juntos aí, saúde e paz a todos e se Deus quiser estaremos amanhã juntos no Radar. Valeu!